Espanha, 1478. Uma terra onde cristãos, muçulmanos e judeus conviviam pacificamente havia séculos. Mas esse período estava no fim. Um rei e uma rainha, determinados a alcançar a imortalidade, proclamaram-se os reis católicos e deram início a uma inquisição. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo foram acusados de sabotar secretamente a fé cristã. Milhares morreram em um ritual denominado auto de fé. O assassinato do inquisidor deflagrou uma onda de retaliações. Mães morreriam para proteger seus filhos, e os homens mais importantes do reino pagariam com a própria vida. Era o início do Império Espanhol e de uma longa noite sombria que duraria séculos. Por mais de 600 anos, a Inquisição impôs a ortodoxia católica ao mundo todo. Durante séculos, os registros mantiveram-se guardados, tornando-se objeto de mitos e lendas. Em 1998, o Vaticano abriu os arquivos do Santo Ofício da Inquisição, parcialmente. Os arquivos secretos da Inquisição. Episódio 2, As Lágrimas da Espanha. A Península Ibérica, na Idade Média, era um lugar único. Isolada do restante da Europa pelos intransponíveis Pirineus, durante mais de 1000 anos, a Ibéria foi o lar de uma rica mescla de culturas. Cristãos, muçulmanos e judeus viveram lado a lado na Ibéria por séculos. Era a denominada convivência, uma coexistência prática. Eles cantavam juntos, apreciavam a culinária de culturas diferentes e todos se divertiam com o xadrez, um jogo de tabuleiro introduzido pelos muçulmanos. Um rei do século XIII chegou a chamar-se de o Imperador das Três Religiões e elaborou um manuscrito contendo problemas de xadrez que refletiam a natureza multicultural de seu reino. A convivência diferenciava a Ibéria. Em nenhuma outra parte da Europa, uma nação fora tão enriquecida com diferentes culturas na educação, na arte, na ciência e na medicina. Mas em 1478 os tempos estavam mudando na Ibéria, e para pior. Uma tempestade de horror estava prestes a despencar sobre o povo. Não haveria como escapar de sua odiosa teia de inquirição, traição, tortura, reprovação e morte. Logo até Jaime de Montesa, o supremo magistrado de Saragoça, sentiria o terror desses novos tempos. E por amor, Sinfa Cacavi e o marido pagariam o mais alto preço. A era da tolerância ficara para trás. A península estava em guerra. A Ibéria ainda não era a nação que hoje conhecemos como Espanha. O norte estava dividido entre os reinos cristãos de Aragão, Castela e Navarro. Os mouros controlavam a base muçulmana de Granada, ao sul. E uma disputa de poder se desenrolava pelo trono de Castela. Uma pretendente ao trono de Castela era a princesa Isabel, de 18 anos. Profundamente piedosa, Isabel via tudo através do prisma de sua fé. E ficaria conhecida como
Isabel, a católica. A fé guiava os cidadãos do reino. Sinfa Kakavi também praticava com devoção sua religião, mas era judia. A visita de Sinfa ao mikve, os banhos ritualísticos, era uma sagrada preparação judaica para o casamento. Ela tinha de submergir 6 vezes a fim de se purificar, para que Deus a abençoasse com saúde, sabedoria e prosperidade. O casamento estava marcado para a primavera. 3 dias antes da cerimônia, eu tomei meu banho de noiva e me purifiquei. Sinfa estava prestes a se casar com o homem que sempre amara. Já Isabel logo se casaria com alguém que nunca a vira. Era um casamento que, em suas preces, deveria unir os reinos de Castela e Aragão. O príncipe Fernando de Aragão administrava uma rede de castelos e fortes mantidos por nobres inimigos. Para sua segurança, o príncipe viajou disfarçado de criado. O casamento com Fernando aumentaria as chances de Isabel ganhar o trono de Castela. Afinal, a união levaria à unificação de seus reinos. O casamento, apesar da motivação política, também carregava toda a paixão e a intriga de um caso de amor proibido. Eram adolescentes. Ela tinha 18 anos e ele 17. Sinfa Kakavi e Jacó Abencuca casaram-se primeiro como cristãos na catedral. Mas então realizaram um segundo casamento, secreto, seguindo as tradições judaicas, dos transcritos de Sinfa. Naquele dia, todos nós nos encontramos na casa do meu pai. Toda a minha família e a família do meu amor. Eles trouxeram muitos presentes, encheram minha casa de flores e trouxeram carnes deliciosas para a ceia daquele dia. Tudo isso era o prelúdio da felicidade, da harmonia e da paz que nos esperavam em nossa vida juntos. O dia em que me casei foi o mais feliz de minha vida. Eu estava linda, vestida com roupas maravilhosas e irradiando alegria. Os judeus viviam na Ibéria havia mais de um milênio, desde que os primeiros chegaram para as legiões romanas. Mas desde o século XIV, os judeus passaram a ser atacados por fanáticos católicos. Em 1391, padres exigiram a conversão compulsória dos judeus. Manifestações violentas contra os judeus ocorreram em toda a península. Diante da alternativa converter-se ou morrer, os judeus precisavam tomar decisões de vida ou morte imediatamente. Muitos escolheram o batismo e a sobrevivência. Ao longo do século XV, após outros massacres e uma série de leis cada vez mais restritivas que os forçavam a viver em guetos e a usar roupas diferentes, quase metade dos judeus da Ibéria trocou de fé. Os que se converteram ficaram conhecidos como cristãos novos ou conversos. Well, some people converted because they had swords to their throats and they had a choice of converting or dying. Other people were offered the opportunity of social mobility or economic mobility. Many converted because they fell in love with someone who was Catholic, and the only way they could marry them was to convert to Catholicism. A distinção entre convertidos e cristãos velhos seria sancionada por lei na Espanha ao longo de 3 séculos e meio. Mas, no século XV, a conversão representava chances de progresso, oportunidades em posições de poder e na corte, que sempre haviam sido negadas aos judeus. E os cristãos velhos passaram a ter inveja do sucesso dos convertidos. By the 1450s, Spanish Catholics discovered that the converts had become the new urban middle class. They were dominant in business, they were dominant in some of the
professions like being scribes and accountants, and they felt that they were being railroaded by these upstarts. – 1478, batismo real. Finalmente, Isabel e Fernando já podiam aguardar a unificação de seus dois reinos. Após 8 anos de casamento, receberam o filho tão esperado, o príncipe Juan, herdeiro dos tronos de Aragão e Castela. O evento foi considerado tão importante que cronistas da época anunciaram o bebê como o segundo Messias. Na casa dos convertidos Constança de Perpignan e Manuel de Almaçon, acontecia um ritual secreto. O filho do casal fora batizado segundo a tradição cristã na catedral quando nasceu. Mas 8 dias mais tarde, estava prestes a ser circuncidado de acordo com as tradições judaicas. A cerimônia, porém, foi observada por uma vizinha não convidada, Violante Ferrer. כיסא אליהו נביא זכור טוב מלאך ברית וברוך הבא בשם המוני העולם אשר נשאר במצוותיו וציוונו על המדינה O bebê de Constança de Perpignan recebeu um nome. Seus pais o chamariam de Russe. Mas fora das paredes desta casa, ele seria conhecido por seu nome cristão, Pedro de Almaçon. Com o tempo, o bebê batizado nesse dia desempenharia importante papel no momento crucial da Inquisição Espanhola. Em 1478, os monarcas passaram a morar no Alcázar de Sevilha, um palácio construído pelos mouros durante o século XI. Isabel e Fernando eram o casal mais poderoso da época. Sonhavam com um Estado sob uma única religião, o catolicismo romano, e assumiram um compromisso histórico: unir seus reinos em nome da salvação nacional e completar a reconquista cristã contra os muçulmanos que ainda controlavam o sul após 700 anos. Mas havia problemas dentro do reino. Um padre dominicano, Tomás de Torquemada, lançou um alerta. Nestes reinos, há muitos blasfemadores, renegados de Deus e dos santos. Os blasfemadores, segundo Torquemada, eram culpados de práticas judaicas. Eram convertidos, os cristãos novos, que seguiam praticando as tradições dos judeus. Ele propôs uma estratégia para eliminar os hereges, uma inquisição. Os monarcas concordaram. 1º de novembro de 1478, o Papa Sisto IV emitiu uma bula criando a Inquisição Espanhola. Mas Fernando e Isabel não pretendiam deixar que o Papa em Roma administrasse sua Inquisição ou participasse dos ganhos. The institutionalized Inquisition came to be seen as a structure that could be adopted in varying ways by different countries. See? So in a way it was natural, speaking again in this sense, for the Spanish government to create an Inquisition of its own. They appointed the inquisitors. They appointed the Inquisitor General who ran the Inquisition with some nominal approval from Rome. But basically, the monarchy got a
a tribunal that was run by the state, not by the church. Os monarcas teriam as chaves da poderosa instituição em que se transformou a Inquisição Espanhola. A sala de registros era a memória da Inquisição. 3 chaves, confiadas a 3 inquisidores, eram necessárias para abrir suas 3 fechaduras. Nenhum arquivo podia ser removido desta sala sem que os outros inquisidores soubessem. O lugar continha os registros de interrogatórios, investigações e sessões de tortura que sobreviveriam por séculos. And there was an atmosphere of terror that took over among the ranks of the converted Jews because they were always afraid of being denounced. Maio de 1484. Apesar da oposição da velha nobreza cristã em Aragão e também dos cristãos novos, Fernando enviou 2 inquisidores a Saragoça, a capital do reino. Um deles, Pedro Arbues, se tornaria um santo, pelo menos aos olhos da igreja. Como muitas cidades espanholas, Saragoça possuía um grande número de convertidos. E para eles, todos os rituais no ciclo de vida e morte acabariam sob investigação. Eles seriam acusados de heresia se a Inquisição soubesse que eram praticantes do judaísmo, que continuaram observando os costumes de seus ancestrais. The Inquisition files are just filled with data about life cycle events, about how they buried their dead, about issues of female hygiene, of sexual practices, of every imaginable part of people's daily lives. I think it's very important to make the point that Jews were never the object of the Inquisition's investigations because Jews were not Christian. The Spanish Inquisition dealt only with baptized Christians. Sinfa Cacavi e o marido, Jacob Bencuca, foram denunciados como praticantes de judaísmo por 7 testemunhas, pessoas com quem viveram e trabalharam durante toda a vida. A identidade dos acusadores não seria revelada. ¿Cuál es su nombre? Sinfa Cacavi. ¿Sabe de qué se le acusa? Yo no he hecho nada, soy inocente. ¿Es usted judía? Sí, soy judía. Judía es un delito. No, no es un delito, soy judía. ¿Dónde está su Dios? Soy como cualquier otra persona, soy judía. Mas Sinfa apresentou uma defesa inteligente. A Inquisição era encarregada de investigar cristãos suspeitos de heresia. Os judeus estavam fora do alcance dos inquisidores. Não podiam ser hereges porque, para a igreja, eram infiéis, descrentes. Mi Dios está aquí. Es delito. ¿Y su Dios? Quando o inquisidor exigiu que ela confessasse ser herege, Sinfa insistiu que era judia. Y es el cristiano. Somos judeus, vivemos com judeus e como judeus. Eu nunca fui batizada cristã. La ley de Dios, única. Yo tengo mi Dios. Mi Dios. E meu marido é judeu. ¿Es judío? Eso no es ser Dios. Eso no es ser nada. Frustrado, o inquisidor ordenou que Sinfa fosse torturada. A tortura era admitida para obter confissões, desde que fosse realizada segundo as regras estabelecidas no Manual dos Inquisidores, escrito um século antes. Os pés de Sinfa foram postos contra o fogo e untados em banha de porco para aumentar seu sofrimento. O crucifixo na câmara do inquisidor era coberto, um procedimento sagrado que impedia que Jesus testemunhasse o que seria feito em seu nome.
Sob tortura, Sinfa disse exatamente o que o inquisidor queria ouvir. Sim, sou cristã. Eu nasci cristã. Meu nome é Joana e meu pai foi Juan Gonçalves. Ver Sinfa torturada foi demais para Jacó. O notário transcreveu cuidadosamente suas palavras, dos transcritos de Jacó Abencuca. Tire-a da tortura. Minha esposa diz a verdade. Liberte-a da tortura, inquisidor. Eu também direi a verdade. Eu sou de Sevilha, do reino de Castela, e nasci cristão. Tinha amigos judeus que noivaram antes de se casar na sinagoga, e eu sempre sonhei em poder fazer o mesmo. Nós nos tornamos marido e mulher, segundo as leis de Moisés. Condenaram a si mesmos. Suas almas já se perderam e agora perderão seus corpos. Jacó acabara de selar o próprio destino. Sinfa seria poupada, por ora. Se eu tivesse nascido cristã, seria feliz agora e a Inquisição não estaria atrás de nós. Sinfa recuperou as forças e a rebeldia. Foi o dia mais feliz da minha vida e não poderá tirar isso de mim. The Inquisition said to people, you must confess if you are guilty of any kind of Judaizing. You have to confess if you know of someone who may know of someone who is guilty of Judaizing. And if you don't, you're guilty to the extent that they're guilty. And that just tore society apart. Passaria a ser normal que um vizinho espionasse o outro, que parentes se entregassem mutuamente. Hordas de acusadores anônimos apareceram diante do inquisidor Pedro Arbues para denunciar amigos, parentes e até estranhos. Constança de Perpignan estava entre os milhares que foram denunciados. Havia carne de porco na mesa e ela não quis comer. Quando não havia criados por perto e eles pediam vinho, costumavam abençoá-lo como os hebraicos fazem. Quando o corpo de Cristo era erguido na missa, ela sempre olhava para o outro lado. O testemunho mais prejudicial veio de Violante Ferrer, a vizinha cristã de Constança. Ela revelou o ritual que observou na cerimônia de batismo. Ouvi que seus filhos foram batizados segundo a tradição judaica. O que posso dizer é que a mãe de Constança estava rezando em pé e voltou-se para a parede, como os judeus, na presença de todos. E sua filha não lhe disse nada. 19 de outubro de 1484. A Inquisição expediu uma citação para que Constança de Perpignan se apresentasse. Ela não foi localizada. Acabou sendo vista por um dos participantes da rede de informantes da Inquisição na igreja de San Antón, em Saragossa. Do testemunho de Juan de Herrera. Eu vi Constança de Perpignan um dia antes da citação, dentro da igreja de San Antón. Foi enviado pelo meirinho da Santa Inquisição para verificar se ela voltara para lá. E quando a vi, corri para contar ao meirinho. Eu lhe contei. Nós corremos juntos até a igreja de San Antón e o meirinho procurou-a por todos os cantos, mas nós não a encontramos. Depois eu soube que ela havia se escondido na sacristia da igreja e ouvi que a acusada fugiu em seguida de medo da Inquisição. Constança e as filhas escaparam da Inquisição, deixando os homens da família para trás. Outros teriam menos sorte.
povo de Saragoça se reunia para testemunhar o mais importante ritual da Inquisição, a cerimônia do auto de fé. Muitos condenados eram convertidos proeminentes, que semanas antes cuidavam da administração da cidade. Para Sinfa e sua filha, seria o mais trágico dia de suas vidas. Saragoça estava prestes a testemunhar a primeira exibição pública do incrível poder da Inquisição. A cerimônia do auto de fé, cujo objetivo era incutir o temor a Deus em todos os que a presenciavam. O inquisidor sentenciava os hereges condenados um a um. Maricruz Soriano. Eles trajavam os sambenitos, hábitos da vergonha, e os chapéus cônicos chamados de coroças. Y no debe hacer nada más, remitimos y cedemos al acusado al brazo secular para que le den la justicia que se merece. Alguns seriam exilados. Alguns enviados para servir como escravos em galeras. Que la Santa Iglesia no puede. Outros receberiam a pena de prisão perpétua. Mas os que usavam os sambenitos pretos eram condenados à morte. A Inquisição operava no plano espiritual e entregava os condenados ao Estado para a execução. Familiares e amigos eram forçados a assistir, enquanto seus entes queridos eram queimados. Mas para alguns, a queda dos convertidos era motivo de comemoração. Eis o depoimento registrado de uma testemunha. Agora que o fogo foi aceso, arderá até a última brasa, até que todos os praticantes de judaísmo estejam mortos, e não reste ninguém com mais de 20 anos que tenha sido tocado por essa lepra. Constança de Perpignan foi queimada nesse dia, mas em efígie. As consequências para seu filho mais velho, Pedro, e seu marido, Manuel de Almasson, foram sentidas como se a própria Constança estivesse ardendo em chamas. A Inquisição confiscava todos os bens das famílias dos condenados. O Tesouro Real ficava com parte da arrecadação. Jacó Abencuca foi condenado por heresia pelo casamento judaico secreto. O sambenito preto que usava era sinal de que ele não tinha mais esperanças. Tesoro del rey, para que éste pueda disponer de ellas como merece, como si fuesen suyas. Nos primeiros 5 anos, milhares de pessoas foram purificadas nas chamas da Inquisição. Segundo um historiador espanhol, em um século a Inquisição tocaria a vida de mais de 15% da população espanhola. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Yisrael. The auto de fe was an act of penance. Literally, it means an act of faith.
and it was a foretaste of hell. It was a visible foretaste of the fact that their souls would be condemned forever. Again, it was a cautionary kind of thing. Ego te bautizo, Juana, in nomine Pater. Sinfa se converteu ao cristianismo. Pelo menos, passou pelos ritos cristãos. Sua filha também foi batizada. Ego te bautizo, Maria, in nomine Pater, et Filii, Espíritu Santo. Mas quando chegaram em casa, Sinfa lavou a água benta da cabeça da filha, a fim de remover todos os resquícios do batismo. Ela continuou vivendo como judia pelos 2 anos seguintes. Então foi denunciada e jogada novamente nas celas da Inquisição. Desta vez não haveria perdão. Sinfa foi condenada. Continuou rebelde até o final. Dos transcritos de Sinfa Kakabi. São vocês que estão perdidos e enganados. E nós, os afortunados, que os anjos de Moisés nos protejam. E não me chamem de Juana, porque esse não é meu nome. Meu nome é Sinfa. A elite de Aragão era formada predominantemente de convertidos, e eles ficaram desesperados. Esse grupo incluía o jurista Jaime de Montesa, chefe de justiça de Saragossa, Francisco de Santa Fé, filho do incendiário sacerdote Jerônimo de Santa Fé, Manuel de Almazón, pai de Pedro de Almazón, e marido da condenada Constança. Todos tesoureiros, banqueiros e até cavaleiros. Os convertidos enviaram um apelo ao rei, reafirmando que aquele era um reino de cristãos, que não existiam hereges no reino, e que os hereges, de qualquer forma, deveriam ser abordados com alertas e persuasão, e não pela força. Se existem tão poucos hereges como se afirma agora, não deveria haver tamanho temor da Inquisição. Ela não será impedida. Estejam certos de que nenhuma causa ou interesse, por maiores que sejam, poderão interferir nos procedimentos. Fevereiro de 1485. Fernando respondeu aos apelos com uma ordem para todos os oficiais de Aragão, pedindo que pegassem em armas e ajudassem os inquisidores. Os convertidos tentaram de tudo para conter a Inquisição. Argumentos jurídicos, apelos a Roma, petições aos monarcas católicos. Mas nada funcionou. A teia da Inquisição se fechava rapidamente sobre os mais ricos e poderosos. Nem mesmo Jaime de Montesa, chefe de justiça de Saragossa, encontraria proteção sob a lei. Foi denunciado por um visitante noturno. Dos testemunhos de Garcia de Jales. Eu fui até lá durante a noite várias vezes. Estava tendo um caso com a senhora. Às vezes conversávamos e fazíamos amor no andar inferior da casa do senhor de Montesa. Eu soube que os judeus convertidos estavam se reunindo e juntando dinheiro para encontrar uma forma de deter a Inquisição. Vi muitos desses judeus convertidos reunidos com Montesa em sua casa. De setembro de 1485, o inquisidor Pedro Arbues daria o primeiro passo em direção à santidade.
inquisidor Pedro Arbues era o homem mais temido em Saragoça, que tinha em suas mãos todos os poderes da Igreja e do Estado, poderes de vida e morte. Já recebera ameaças e passara a usar um elmo de aço e uma cota de malha sob o hábito para proteção física. O flagelo de Saragoça era um homem devoto, formado em teologia na Universidade de Bolonha. Ele pedia orientação divina. Mas o que recebeu foi uma faca no pescoço, a única área não protegida pela armadura. O inquisidor Pedro Arbues morreu em razão dos ferimentos 48 horas mais tarde. Quase 4 séculos depois, Roma transformaria o inquisidor assassino em santo. The Arbues assassination is a unique event. It's the only time, really, when a group of converts organize to assassinate a high Inquisition official as a way of trying to prevent the Inquisition from being established in their area. And it failed. 17 de outubro de 1485. Um mês após o assassinato do inquisidor, a Inquisição prendeu o distinto jurista Jaime de Montesa. Ele foi interrogado 2 dias mais tarde. O escrevente registrou as negativas de Montesa. Ele negou ter dado ou recebido dinheiro, agora ou em qualquer outro momento. Rejeitou a alegação de que compareceu a reuniões durante as quais a morte do inquisidor foi discutida. Disse que no caso da morte de Arbues, somente um herege louco e desesperado seria capaz de tal ato, porque alguém que põe em risco todos os convertidos é um grande traidor. Jaime de Montesa foi mandado de volta à sua cela. Lá permaneceria durante 22 meses. As leis do reino foram suspensas na caça pelo assassino de Pedro Arbues. Vidal Durango, o primeiro homem a esfaquear o inquisidor, foi também o primeiro a ser capturado. Durango foi torturado e confessou. Recebera dinheiro. Ele deu nomes, implicando todos os líderes convertidos na conspiração. Em uma sucessão de autos de fé, 64 pessoas foram queimadas pelo assassinato do inquisidor. Líderes do comércio e da indústria, governadores da cidade e administradores reais foram dizimados na purgação. Why were they punished so severely? Well, of course, obviously, they had committed treason. They had attacked a royal representative, a man appointed directly by Ferdinand himself. They were attacking royal authority in the Crown of Aragon, and Ferdinand was not going to stand for it. Pedro de Almaçon, cuja mãe Constança fora queimada em efígie, estava entre os convertidos pegos na varredura. O tribunal examinou Pedro para ver se ele era circuncidado.
Então Pedro foi colocado em uma cela onde seria deixado pelos 2 anos seguintes. De agosto de 1487. Depois de 22 meses de encarceramento, o idoso jurista Jaime de Montesa foi interrogado uma segunda vez. Torturado no estrapado, um aparelho projetado para causar dores excruciantes, enquanto os braços da vítima eram deslocados. O escrevente descreveu o procedimento. Durante essa tortura, o dito senhor Montesa foi puxado com a corda por 6 mãos, alçado sobre o chão, e foi mantido em tal tortura durante o tempo em que 3 credos foram rezados. De Montesa disse aos inquisidores o que eles queriam ouvir. Dos transcritos de Jaime de Montesa. A única solução que vimos foi matar o inquisidor. Levou muito tempo para contratarmos as pessoas certas. Pagamos a eles 800 florins de ouro para assassiná-lo. Assim que Arbues foi morto, eu me encontrei com os outros. Eles estavam felizes. A Inquisição já podia acusar Montesa. It's a mistake to torture people. However, torture was regarded as a perfectly justified, legitimate way of producing evidence, and it was therefore legally justified. 20 de agosto de 1487. Jaime de Montesa foi condenado. Jaime de Montesa. Por acusações que nada tinham a ver com o assassinato de Pedro Arbues. Consideramos verdade que o dito Jaime de Montesa, sendo um cristão batizado, converteu-se aos ritos e cerimônias judaicas porque louvava a lei de Moisés e porque comprava carne com a mãe no açougue dos judeus e porque comia comida judaica, pão sem fermento na Páscoa dos hebreus, e porque comparecia a casamentos judeus, e porque é suspeito de ter sido circuncidado. Jaime de Montesa foi decapitado. One of the outcomes of the Arbues affair was that the church and the monarchy together exerted such power that no challenges to the Inquisition ever succeeded after that. Juro y declaro de todo corazón que creo que la ley de Jesucristo, nuestro Señor, O jovem Pedro de Almasson teve melhor sorte. Concordou em abjurar, renunciar à sua fé e aceitar Cristo. Foi sentenciado ao exílio, um destino que se reservaria para todo o seu povo. No final do século XV, os monarcas estavam prestes a alcançar seu objetivo: um Estado, uma religião. Tornara-se intolerável a presença dos muçulmanos no sul. Os reis retomaram a guerra contra a Granada. 2 de janeiro de 1492. Após anos de guerra, os reis católicos completaram a reconquista cristã contra a Granada. Fernando e Isabel tomaram posse do grande Palácio Mouro, o Alhambra. Era um momento extraordinário da história. Cristóvão Colombo, um marinheiro de Gênova, lá esteve para desfrutar da vitória. Encantada com o triunfo, Isabel decidiu financiar sua expedição. Colombo recebeu o título de Almirante do Mar Oceano. Era um ótimo momento para o inquisidor-geral. Tomás de Torquemada propôs a solução final: a expulsão dos judeus. Vossa Majestade sabe muito bem como estou determinado a eliminar a heresia de vosso reino. Mas é impossível concluir essa tarefa enquanto ainda restar um único judeu em suas terras.
Uma delegação de judeus de prestígio apelou a Isabel e Fernando em um ato desesperado a fim de cancelar o édito de expulsão. Lembraram ao rei e à rainha da lealdade dos judeus, de sua história de 1500 anos na Ibéria, de como os judeus lutaram nos exércitos reais contra os muçulmanos e financiaram a guerra. Mas Isabel não cedeu. Crê que esta é a nossa vontade? O Senhor pôs esse sentimento no coração do rei. No auge de sua liderança, bravura e determinação, a rainha Isabel se tornou a mais poderosa peça do jogo de xadrez. Ela seria a inspiração para a figura da rainha no xadrez moderno. Ferdinand and Isabel were defining the new state as a religiously unified, uniquely Christian, uniquely Catholic organization. And that really, among other things, spelled the end of the Jewish presence. (30 de abril de 1492). Por toda a Ibéria, em cidades e vilarejos, as pessoas se reuniram para ouvir a proclamação real. Os judeus receberam a ordem de deixar o país em 3 meses. Podiam se converter ao cristianismo e ficar, ou vender a casa e partir. Poderiam ainda levar seus bens particulares, mas não mulas, ouro, prata, joias e metais preciosos. Todas as casas de judeus foram inventariadas por agentes da Inquisição e da Coroa. Em desespero, as famílias precisavam dispor de tudo o que possuíam a preços baixíssimos. The expulsion was a form of ethnic cleansing in terms of a group becoming less popular, less accepted in society, the wider society turning against that group, excluding that group from trades, professions, regions, areas, making it difficult for that group to survive, and finally expelling the group. Em todo o território, os judeus visitaram cemitérios para prestar homenagens a seus ancestrais pela última vez. A expulsão coincidiu com o jejum de Tisha B'Av, o mais triste dos dias sagrados judeus, um jejum relacionado à destruição do templo em Jerusalém. Para os judeus da Espanha, era o começo de uma nova diáspora. Isabel e Fernando não chegaram a ver todo o impacto do movimento que iniciaram. Deixaram um império como legado, além de uma instituição que se manteria atrelada à Espanha por mais de 300 anos. Onde quer que a bandeira espanhola fosse fincada e a riqueza de um povo saqueada, ao lado dos homens de batina, seguiria o santo ofício da Inquisição espanhola.